Olá, pessoal, muito bem-vindos aqui ao Instituto Sustentabilidade Brasil, nosso bate-papo sobre sustentabilidade, meio ambiente, tudo que há de bom aqui para o nosso planeta, né? Hoje a gente vai falar sobre adaptação às mudanças climáticas. A gente sabe bem que esse é um assunto urgente, precisa de soluções rápidas, de curto, médio e longo prazo. E a gente vai falar sobre o Fundo Cidades, uma ação, uma ferramenta que está sendo usada e que vai dar muito certo, eu tenho certeza. Nossa convidada é Emanuela Pedroso. Manu, bem-vinda. Nem vou falar seu currículo, eu quero que você fale, porque eu nem tenho fôlego. Tanta coisa que tem aqui. Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Eu estou na Secretaria de Estado de Governo, cumprindo um papel no momento, acho que muito importante do governo, onde o governo registra um maior volume de investimento da sua história, com obras, e ações de infraestrutura que tem mudado a vida dos capixabas. Mas antes disso, eu fui prefeita, vereadora do município de Alto Rio Novo. Então, conheço de perto, como é a vida e como ela acontece nos municípios. Depois eu assumi a secretaria no município de Viana, fui secretária de governo, fui secretária também de finanças naquele município, tive a oportunidade também de contribuir com a gestão municipal e assumi a Munis, fui secretária executiva da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, Então, minha vida, o exercício da minha atividade sempre foi diretamente ligado às gestões municipais, bem próximo dos municípios, E tive a oportunidade de vir para o governo do estado, ser subsecretária, logo em seguida assumir a Secretaria de Economia e Planejamento, no final de exercício financeiro. Então, para os gestores e quem está na responsabilidade de conduzir essa pasta, sabe bem que terminar uma gestão ao longo dos seus 4 anos requer também a responsabilidade de terminar o exercício de governo, E foi muito importante para o meu crescimento profissional e, acima de tudo, pela oportunidade que o governador Renato Casagrande me concedeu de fazer parte também de um ciclo exitoso que estava chegando ao fim da sua gestão e assumir, assim que o governador assumiu a sua gestão, a Secretaria de Estado de Governo, conduzindo um programa muito importante, Eu fui prefeita em 2013, nós passamos por fortes chuvas aqui no estado e lá em 2014 surge então o Fundo Cidades, que hoje é uma ação importantíssima. Antes da gente entrar no Fundo Cidades, eu queria saber um pouquinho mais da sua vida, que você é muito jovem e você tem uma carreira aqui, uma carreira política que vem de 2009, quer dizer, você começou muito novinha. Por que você optou por isso? Optou por essa vida na política? Não é um caminho fácil, Não, eu acho que tem tudo a ver com a profissão da minha mãe, é professora, E a gente eu convivi muito nesse ambiente escolar lá com a minha mãe, Minha mãe foi diretora de escola, então sempre liderando, coordenando o processo de gestão escolar, e eu sempre muito presente, porque naquela época, minha mãe trabalhava o dia, à noite, quando era a etapa do planejamento escolar, ela levava a gente para dentro da escola, então eu já convivia muito naquele ambiente, Eu tive a oportunidade de fazer o curso de contabilidade e fiz o curso de magistério na minha formação do ensino médio. Logo que eu já saí e tive a oportunidade de ir para a sala de aula e ser professora. Então, o contato com a vida pública, eu acho que se deu muito dali também. Começou ali com seus alunos, Começou ali com meus alunos e depois eu fiz o concurso público na minha cidade, Alto Rio Novo, e passei no concurso e fui trabalhar na Secretaria de Saúde do município. Naquela época, conduzindo os processos de compras públicas, dentro do município na área da saúde. Tive proximidade com o sistema de saúde, com a funcionalidade do sistema de saúde. Eu me recordo que naquela época, as consultas eram agendadas, a gente recebia um calendário com a quantitativo de vagas de consulta e a gente tinha uma demanda muito grande, e a gente tinha que ali pegar as prioridades para fazer a marcação de consulta, cuidando do sistema também de saúde no município,
eu acho que ali iniciou a verdadeira vocação mesmo para cuidar das pessoas. A partir dali da saúde mesmo, da ocupação do meu espaço ali dentro, de vendo o quanto que a gestão pública, eu falo organizada, a gestão pública com muita prioridade pode cuidar da vida das pessoas. Eu acho que nasceu dali. Tanto que quando eu saí para ser candidata a vereadora, eu ainda estava atuando diretamente na Secretaria de Saúde do município. E logo depois você foi prefeita também no município, né? Logo depois fui prefeita no município. E foi um momento muito difícil, né? Porque eu tinha seguido uma gestão municipal e eu assumi a prefeitura, tinha salários em atraso, né? Eu tinha alguns fatores de complicação mesmo na gestão. E ainda assim nós enfrentamos as chuvas de 2013. Eu tinha apenas 28 anos de idade, né? Nossa. E ali eu tive que coordenar um momento muito difícil, né? E liderar pessoas. Eu lembro, assim, eu falando para onde o maquinário devia ir, para onde devia socorrer as pessoas, aonde a gente ainda não tinha acesso, logo pela madrugada, coordenando ali quem precisa de água, quem precisa de alimento. Olha, não conseguimos chegar em tal comunidade. Então, assim, fazendo a gestão de uma crise mesmo ali, eu acho que foi um momento muito decisivo também, que eu tive a oportunidade de passar e conseguir fazer um mandato exitoso naquela época, porque também o governador, naquela época eu tive o governador Renato Casagrande por 2 anos à frente do governo, e lá atrás já era um governador municipalista que atendia realmente ali as demandas dos municípios, né? É o perfil dele, né? Olhar muito de perto. Foi isso. E você pegou também a seca, né? Logo depois da chuvarada, chove. Muita seca. Minha cidade foi abastecida por longos dias com caminhão-pipa. E eu falo que o enfrentamento da crise na seca, as pessoas, elas, diferente da saúde, elas ficam diferente no momento de crise, quando há enchentes, chuvas, as pessoas tiveram prejuízo, as pessoas se juntam mais. Quando é no abastecimento pela falta de água, a gente vê assim, abasteceu, encheu a caixa de fulano, a minha caixa não foi abastecida ainda. Então, são 2 tipos de crise, a falta de água e a falta, assim, criar essa relação das pessoas entenderem que é onde estava a criança, o idoso, o abastecimento tinha que ser prioritário, né? Nossa, gerir isso aí não é fácil, Não é fácil. Mas foi uma escola pra gente chegar aqui no Fundo Cidades também, né? Foi, porque, na verdade, assim, lá atrás, eu conheci o Fundo Cidade de dentro e vi o quanto que ele tinha sido importante para, na verdade, naquele momento, os municípios terem efetivas ações de recuperação, de restabelecimento da normalidade, né? Que o repasse foi feito com essa decisão, né? Olha, nós tivemos as cidades fortemente atingidas, infraestrutura foram levadas e aí o governo aporta esse primeiro recurso para poder as cidades se recuperarem daquele momento difícil. Você explica para a gente primeiro, mais detalhadamente aí, o que é o Fundo Cidades, como que ele se aplica nos municípios? É um repasse de recurso desburocratizado, fundo a fundo. Nós temos o Fundo Cidades, que é o Fundo de Desenvolvimento dos Municípios, aqui, Fundo de Desenvolvimento Municipal no Estado, e a gente repassa diretamente para um fundo especificamente criado lá no município para essa finalidade. O fundo, ele tem no bojo da sua legislação muito amplo, que pode investir em todas as áreas. Desde que foi criado em 2013, a legislação 2013, o primeiro repasse em 2014. É só investimento, né? Investimento. A gente classifica lá na ordem de classificação de investimento, que a gente chama de GND 4 lá, né? Mas é especificamente para as ações de investimento. A partir de 2023, aí o governador decide então criar o Fundo Cidades, adaptação às mudanças climáticas. Foi uma decisão do governador, inovadora, e aí surge o Fundo Cidades, adaptação às mudanças climáticas. De 2013, os repasses aconteceram na gestão do governador 2019, depois tivemos outro repasse, né, 2021. Esse Fundo Cidades, a gente fez para promover o desenvolvimento regional. O que seria isso? Repasse as demandas dos municípios para a infraestrutura no esporte, no lazer, na saúde, na educação. E nós fizemos um volume de aporte de recursos para as cidades para que elas pudessem melhorar a sua infraestrutura. E realmente melhorou, porque foram inúmeras obras realizadas e entregues em cada cantinho do estado. Foram mais de 500 milhões de reais. Em todos os municípios. Em todos os municípios do estado. Então, assim, nós demos condições às cidades de estarem niveladas
no seu investimento, niveladas de forma regional, mesmo com diversos tipos de investimento. Esse dinheiro já era o da adaptação às mudanças climáticas? Aí era antes. 2023, agora... nós cravamos essa ação para adaptação às mudanças climáticas, que foi, falo assim, um passo extremamente importante, uma decisão do governador muito assertiva. Logo quando o governador anunciou o Fundo de Cidades, a partir de então, ele passa a ser Fundo de Cidades, Adaptação às Mudanças Climáticas. Tudo, mas como? E aquelas ações que nós faríamos? Mas fez com que os gestores municipais tivessem um olhar diferente, que é o que você diz. Nós temos ações que são imediatas. E aí os prefeitos começaram a se organizar, porque o governador teve uma ação que foi muito cirúrgica. Ele disse assim, olha, nós vamos criar o Fundo de Cidades de Adaptação às Mudanças Climáticas e vamos aportar um recurso para que os municípios façam seus projetos nessas áreas que para nós é prioridade. Né? Nas áreas de reconstrução, restabelecimento, de prevenção. Saneamento também pode entrar, barragens, não. Saneamento não, mas barragens, encostas, contenção e desassoreamento de rios, né? Então, assim, ações que realmente vão mitigar, reduzir os efeitos quando nós temos os eventos extremos, tanto na crise hídrica, né, como nas intensas chuvas. E aí a gente começa a organizar esse território e ter essa nova visão, né? Agora, Manu, uma coisa que sempre me chamou a atenção, né, nessa caminhada de vida, é porque muitas prefeituras, elas não têm projeto. Às vezes tem dinheiro no governo. Isso eu vi no ano passado, em alguns lugares. O governo deixou o dinheiro encaminhado, a prefeitura não mandou projeto. E aí, como é que faz? Olha, nós já fizemos duas vezes, nós já autorizamos o repasse de recursos para a execução de projetos. Então, foram mais de 60 milhões do governo do estado autorizados, repassados aos municípios que pleitearam. É importante ressaltar que, assim, o município precisa ficar atento, o município precisa fazer o credenciamento, fazer o dever de casa. E aqueles municípios que pleitearam, todos eles tiveram a oportunidade de receber do governo do estado o aporte de recursos. E não tem isso em outro estado do país. O governo do estado repassar recursos para os municípios e os gestores se organizarem com a sua carteira de projetos. Isso foi inovador também. Porque o que acontecia? O prefeito ia despachar com o governador, tem projeto? Não tem projeto. Hoje nós avançamos muito. O ano passado foram 890, em 2023, 890 milhões de obras pleiteadas com projetos. É um volume de recursos, assim, nós conseguimos dar um passo e avançar muito. E quanto de recurso tem por ano para tá colocando nesses projetos prioritários aí? Nós repassamos para cada município R$500 mil. E o município define a sua alta prioridade. É importante ressaltar que 2023 e 2025 os projetos estão vinculados às ações de mudanças climáticas. E 24? Porque nós fizemos 2 editais, 2023 e 2025 para projetos. Entendi. Porque o que é liberado em 2023, os municípios passam pela fase de contratação. Isso. Para o desembolso efetivo do município acontecer em 2024. Né? E o que você destacaria no Fundo Cidades? Algum projeto que realmente foi interessante? O que está faltando? O que as prefeituras têm que se ligar? Eu acho que, assim, eu sempre destaco como foi importante, assim, transformar o olhar da gestão municipal para essa ação que para a gente já era extremamente importante. Cada prefeito, né, cada munícipe na sua cidade, ele sentiu na pele, em algum momento, ou é pelo seu vizinho, ou ele mesmo atingido, o efeito da mudança climática. Em especial, as ações no enfrentamento às fortes chuvas ou à seca. Se você não sentiu, algum dia você viu na televisão passar, ficar estarrecido com algum momento que o Estado diretamente tem convivido com isso. E aí, quando o governador decide criar o Fundo de Cidades de Adaptação às Mudanças Climáticas, ele traz os gestores municipais que têm responsabilidade com as ações de políticas públicas a ter um novo olhar. Peraí, qual é a minha área de risco? Como é que define o risco das minhas áreas? Porque nós estamos falando assim de ter as áreas de risco mapeadas e agora definir quais são as ações que nós vamos tomar e realizar
diante do risco que efetivamente está posto. Uhum. E aí a gente começa a ter um novo olhar. E eu falo com vocês de obras assim, a gente percorre pelos lugares, assim, é uma encosta que as pessoas estavam ali com o seu bem material, mas acima de tudo com a sua família em risco, e agora estão se sentindo seguras. É com cidades que tinham o centro da cidade, diversas casas que sofriam com alagamentos, e que as obras efetivamente já provaram que tem um efeito concreto, que o comércio não foi atingido, as casas não foram atingidas, né? E a gente começa a ver essa definição de um novo olhar da administração municipal em definir risco, falar de áreas prioritárias de risco, pensar também no plano de redução de risco, né? O governador anunciou recentemente agora que a secretaria está sendo conduzida pela SEAMA, que o Estado vai mapear todas as áreas de risco do Estado. Já então, teve esse estudo, eu já vi esse estudo uma vez. E, inclusive, naquela época que deu aquela enchente lá em Iconha, que devastou a cidade, aquela área estava toda marcada em vermelho, né, nesse estudo. Isso. E a gente percebe, assim, que o Espírito Santo tem muita cidade que cresceu de forma desordenada. É isso. Por exemplo, Cachoeiro, Colatina, que está na margem do rio. Como que você vai mexer nessas cidades? É um trabalho longo. Repensar, pensar de forma sustentável. A gente, a todo tempo, os gestores vão ter que fazer esse exercício. Você tem que remover famílias de área de risco. Então, a gente tem que pensar muito, assim. Hoje, por exemplo, o governo do estado não autoriza nenhuma nova habitação que a área onde vai ser construída essa habitação ela não seja mapeada e esteja fora de área de risco. Uhum. Então, a primeira análise da SEDURB é assim, aonde está localizado esse novo conjunto habitacional que será construído? Oferta risco? Não oferta. Então, assim, é esse novo olhar, pensar também, porque a atuação dos governos municipais, né, para fazer também esse rastreamento da zona territorial ocupada, da área urbana, é de extrema importância. De extrema importância para a gente também, assim, porque eu vou remover famílias de área de risco, mas estou expandindo o território em área de risco. Não dá mais, né? Não dá mais. Não, e fora que remover famílias, a família tem toda a sua história naquele lugar. Toda a sua história. Então é esperar as gerações passarem, a casa... A política de adaptação às mudanças climáticas, a nossa dedicação é para promover a segurança da família naquele ambiente que ela já está. Então, assim, é promover obras que, na verdade, as pessoas vão se adaptar com o evento climático extremo, né? E traz segurança. Então, as encostas, por exemplo, ela tem um viés com essa ação. Olha, a gente não vai remover, mas buscamos uma alternativa, né, de uma obra estruturante que vai dar garantia àquela pessoa de permanecer no mesmo local com segurança. Então, é um exercício diário, mas a gente sabe que, assim, isso é no Brasil inteiro, são muitas áreas de risco, porque ao longo dos anos nós não cuidamos da ocupação do nosso território. E o fato é que, assim, por não cuidar, e além disso, né, o evento do clima, ao longo dos anos também, nós estamos sofrendo cada vez mais. Então, assim... e tem quem duvide, né, de mudança climática, mas só da gente ver daquela enchente que teve em Cachoeiro, acho que foi em 2021, aquela tragédia lá em Iconha, né? Lá no norte, em 2000. Nossa, isso aí tá na cara que existe, né? Não tem como fechar os olhos para essa tragédia toda. É isso. Agora eu queria falar um pouquinho com você também, que a gente conversou aqui sobre seu currículo, e você começou muito jovem na política e tem um caminho muito longo pela frente, certamente. Quais vão ser, assim, as expectativas para 2026? O que você pretende fazer aí com a sua carreira? Eu falo assim que nós colocamos em prioridade o trabalho, a entrega, né, e cumprindo um papel na Secretaria de Governo, ao lado do governador, nós precisamos fazer, eu falo assim, um trabalho dedicado, né, para fazer o governo realmente cumprir com aquelas entregas previstas, né. Esse é o papel da Secretaria de Governo, fazer a intersetorialidade, né, dialogar com todas as secretarias, colocar todas à mesa para a gente fazer as maiores entregas, né. É um governo de resultado, né, o governo liderado pelo governador Renato Casagrande. E eu tenho um papel ainda a cumprir na Secretaria de Governo, mas é natural que a gente também almeje participar de um pleito em que a gente possa ajudar o Estado, né? E eu tenho no meu coração o desejo de estar pleiteando aí uma vaga na Câmara Federal
como deputada federal, candidata a deputada federal, né? Esse é o caminho, é um processo que vai ser liderado pelo governador Renato Casagrande, né? E eu estou nesse caminho. Tem uma entrega a fazer agora, então a gente brinca assim, 2026 tem que ficar para 2026, porque a gente ainda tem um caminho muito grande pela frente, né? Mas é possível sim que meu nome esteja à disposição, e eu acho que eu tenho muito a contribuir ainda com o Estado, em especial com os municípios, de onde eu vim, a política que eu conheço de perto, né? E a gente sabe que a vida acontece nos municípios. Eu acho que eu tenho um papel ainda muito grande a cumprir. Só Deus que Ele nos proteja aí pelo caminho, né? E que as pessoas possam compreender a possibilidade da gente atuar diretamente nesse projeto. E você pretende ficar no Podemos? Já está com conversa para ir para junto do governador no PSB? Eu, na verdade, hoje eu não estou mais no Podemos, né? Não, né? Me desfiliei do Podemos e estou, na verdade, assim, com um abraço forte do nosso governador Renato Casagrande. E, claro, o PSB tem sua história, uma história de trabalho, de resultado, né? Em especial liderado pelo governador Renato Casagrande. O governador teve um único partido, o PSB. E se você buscar a história do governador Renato Casagrande, para a gente que está na política, é uma referência. É lindo de se ver, né? Deputado estadual, deputado federal, senador. Tem uma história linda. 3 mandatos de governador do estado pelo PSB. E é um político que eu sempre falo assim, a gente que trabalha no dia a dia dele sabe que o governador todo tempo busca a justiça social. Na verdade, a gente precisa trabalhar, ele sempre fala, para quem mais precisa. E quem mais precisa, muitas vezes, é quem tem mais dificuldade de acesso ao poder público. Então, a gente precisa chegar perto do povo, levar o poder público e dar as mãos a essas pessoas que mais precisam. Então, tem um diálogo, sim, com o PSB, é um dos partidos que a gente guarda no coração também, pela história, né? Toda a história que foi construída no Estado. Agora, a gente está vivendo um momento no cenário político muito ímpar, né? É direita, é esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo, que na minha opinião é uma grande bobagem, né? Que todo mundo tinha que se unir e cobrar o poder público, seja ele quem for. Como que você vê, ainda sendo mulher, né? Que a gente pega um cenário assim que pode ter uma certa misoginia, pode ter um olhar atravessado. Como que você vê esse cenário e você na Câmara Federal, né? Que é aquilo que você vai buscar? Esse papel tem, eu falo assim, direita e esquerda, tá dividindo a sociedade em tratar de pautas tão prioritárias, como educação, como saúde, assistência, avançar naquilo que realmente a sociedade precisa. E eu falo assim, conhecendo os problemas dos municípios, os problemas que o Estado precisam do apoio do governo federal, na distribuição de, por exemplo, das receitas mesmo, do bolo de receita ser distribuído de forma mais, eu falo assim, mais uniforme para a gente conseguir realizar as políticas públicas, né? A concentração de riqueza ou de divisão num poder não é saudável, então assim, nós precisamos trabalhar isso muito forte. Eu discordo dessa pauta, direita e esquerda, a gente tem que olhar para quem faz, quem efetivamente entrega, tem capacidade de entregar. O Estado, eu falo, ele se torna igual a outro Estado quando nós temos pautas no Senado, o Senado nos iguala a outro Estado, então é preciso que nós tenhamos pessoas com a capacidade de fazer esse diálogo, essa discussão mais ampla. É lá que a gente tem força semelhante, que a gente tem né? força semelhante, então é importante destacar que o papel do Senado hoje é fundamental. E a gente precisa fazer a escolha de quem conhece o nosso território, quem mostrou que já sabe fazer também. Então eu sempre falo isso. E a Câmara Federal, eu falo assim, né? É importante essa formação, porque nós precisamos de pessoas que realmente, assim, encontrem nesse ambiente a defesa do Estado. E precisa caminhar junto com o Senado, também a bancada federal, para a gente conseguir fortalecer o Estado. Porque se a gente olha para a região Sudeste, assim, o Estado mais organizado da região Sudeste é o nosso. O segundo Estado em melhor infraestrutura, o melhor ensino médio do país. Tantos resultados positivos,
mas na nossa dimensão nós somos ainda muito pequenos. Então a gente precisa, na bancada, no Senado, criar essa igualdade, em disputa com os outros estados. Eu acho uma coisa muito interessante no Espírito Santo, né? Porque aqui a maioria para presidente foi Bolsonaro, né? A gente teve uma maioria. E no outro lado a gente teve Casagrande, né? Que tem um alinhamento progressista e tal. Então as pessoas, eu acho que aqui sacaram isso muito antes do resto do Brasil, né? A gente tem que votar em quem a gente gosta, em quem a gente vê a pauta, independente de ser direita, esquerda, centro, né? É ver a pessoa mesmo. É isso, é uma discussão de ideologia e muitas vezes esquecem a preparação, a formação da pessoa para ocupar aquele cargo, né? Que vai nos representar. Então, acho que nós temos que trabalhar fortemente para que as pessoas continuem analisando isso, o currículo da pessoa que vai estar lá, qual o trabalho, qual a forma que ela pode contribuir com o Estado, que vai muito além disso, muito além dessas discussões frias aí, que eu falo que nós estamos vendo um retardamento do crescimento do Brasil e a gente se sente na obrigação de fazer defesa do papel diferente. Isso aí, a gente está conversando com a Emanuela Pedroso, ela que deixou eu chamá-la de Manu, tá? Todo mundo te conhece, né, de Manu Pedroso. Queria te agradecer aqui pelo bate-papo aqui no Sustentabilidade Brasil, já te convidando aí para outros bate-papos para trazer mais novidades sobre fundicidades, o que está rolando aí no Espírito Santo afora. O edital já está aberto, os municípios já estão credenciando e certamente nós teremos muitas entregas para fazer aí ao longo de 2025 e 2026, se Deus quiser, com uma ação muito importante, que é, na verdade, proteger as famílias, salvar vidas, né? Que esse é o nosso papel de melhorar a vida das pessoas. Obrigada, Manu. Obrigada. E a você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima.